Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Miguel. Então é a primeira vez que vocês veem meu rosto, né, no canal Em Tempo e Fora de Tempo. Nesse vídeo, como vocês viram a thumbnail e o título, nós vamos falar de um tema bem polêmico, até assim por dizer, né, que é a relação entre Jesus e Roma. Se Jesus apoiava realmente Roma, como estava na thumbnail no vídeo, ou se Jesus era contra o domínio de Roma, né, sobre os judeus e sobre os demais povos. E eu já vou pedindo para vocês deixarem um like, se inscreverem e apertarem o sininho para não perderem notificações. E tá ali atrás passando um joguinho, e para introduzir vocês e conseguir engajamento, todo vídeo eu vou deixar um joguinho passando ali atrás. Quem conseguir falar o nome do jogo vai ganhar um like no comentário. Isso é bom para levantar um engajamento aqui no canal. E vamos começar? Esse vídeo vai ser sem edição, só para avisar. Então, algumas vezes na Bíblia a gente se depara com algumas situações em que parece que Jesus está falando bem de Roma. Como, por exemplo, na situação do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele está falando, tipo assim, para os judeus, além de, óbvio, que dá as coisas de Deus a Deus, né, tem que pagar o imposto ao César. O que os judeus não gostavam, eles faziam, né, porque eles não queriam ser mortos, mas eles não gostavam de pagar os impostos a César, porque César estava dominando, né, o local, né, que ele depois chamou de província Sírio-Palestina, né, que era a terra de Canaã, onde ficava Israel. Ele estava dominando essa região. E principalmente os romanos, além dos outros povos, é claro, detestavam o povo de Israel, porque o povo de Israel adorava somente a um Deus, e os romanos adoravam vários deuses, inclusive ao próprio imperador, né? Eles adoravam o imperador, e os judeus não adoravam a outros deuses que não fossem o Senhor Deus. E os romanos não gostavam deles porque eles não adoravam a divindade obrigatória, que todo mundo, independente de qualquer cultura, para eles, né, na lei deles, devia adorar, que é o imperador, né, de Roma. E eles eram muito oprimidos, né? Tinha a questão dos publicanos, que eram judeus, né, também de outros povos, porém alguns deles eram judeus que cobravam impostos, né, trabalhavam para Roma e ganhavam uma parte do dinheiro dos impostos. Os judeus, eles não gostavam muito dos publicanos por causa disso, tanto que eles expulsavam os publicanos, os judeus publicanos, da vida social, né, entre a comunidade judaica. E às vezes, né, como eu já havia citado, né, Jesus ele parecia apoiar Roma. Eu acho, vou dando nesse vídeo aqui a minha opinião, e eu acho que Jesus não apoiava Roma, entendeu? Porque por causa das práticas ruins de Roma, né, que também eles matavam os cristãos. Depois, né, da morte de Jesus, eles começaram a matar os cristãos. Antes eram só os religiosos, os fariseus e os saduceus que matavam os cristãos. Aí depois, Roma começou a matar os cristãos. Eles acharam que era uma seita, entendeu? Eles até chamavam os cristãos de ateus, nazarenos, tantos outros nomes, porque, né, os cristãos vieram, né, dos judeus, né? Os primeiros cristãos eram os judeus cristãos, também Nazaré por causa de Jesus de Nazaré, e os ateus é porque eles não acreditavam nos outros deuses. Eles eram meio que ateus em relação aos outros deuses, não em relação ao Deus que é Yahvé. Então, às vezes,
Eu vou logo dando a minha opinião e, né, como já falei que Jesus não apoiava Roma, porém, ele não queria, não é porque Jesus não apoiava Roma, que ele não queria que Roma dominasse. Ele ia deixar que Roma dominasse, né? Porque senão ele ia ter falado, ó, gente, vamos nos reunir, fazer revoluções, vamos armar, vamos treinar os cristãos para que várias revoluções ocorram e consigamos derrubar o regime de Roma. Deus, ele sabia que para aquela época era importante o domínio de Roma naquela região. E não proibiu, né? Ele deixou que Roma dominasse por algum motivo que vem da vontade dele. Mas não que ele não amasse o povo dele e não que ele tolerasse as práticas ruins de Roma. Só que ele tem uma vontade, e tinha em relação a Roma uma vontade específica que ele deixou Roma dominar. Entendeu? Entenderam? E assim, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da destruição de Jerusalém, né? No próximo do ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi atacada e destruída. O templo de Jerusalém, o segundo templo, foi destruído. Não só o templo, mas também a cidade toda foi destruída e foi dado a ela um novo nome, né? Que era o de Aelia Capitolina, que é um nome da religião dos romanos, né? Que faz referência a uma deusa deles. E essa revolução, né? Ocorreu uma revolução quando Jerusalém foi destruída, causada pelos zelotes, né? Um dos discípulos de Jesus era um zelote, né? Chamado Simão, o zelote. Que no The Chosen, né? É o Simão Z. E basicamente esses zelotes, eles eram tipo uns terroristas, né? Eles queriam a libertação do povo de Israel, porém eles queriam fazer isso da maneira errada. Eles faziam isso com matança, às vezes matavam gente do próprio povo, só para conseguir, né, o feito que era destruir Roma. E Deus sabia que Roma não ia ser destruída naquela época. Não era hora de Roma ser destruída. Tanto que Deus não incitou revoltas contra Roma. Mas também ele não incitou que os cristãos se aliassem a Roma. Mas que o cristianismo crescesse como se debaixo do nariz de Roma. Enquanto Roma está dominando, o cristianismo vai crescendo. Tanto que o cristianismo cresceu tanto em Roma que um dos imperadores, se não me engano, Antonino Pio, ele foi lá e falou: esses nazarenos, esses ateus, eles estão crescendo demais. A gente, nós, os romanos, não conseguimos dar tanto auxílio ao povo quanto eles dão. Porque para o cristianismo crescer, Jesus ordenou, né? Ele orientou que não só Jesus, mas também os que vieram, né? Os apóstolos, como Paulo, por exemplo, eles orientavam que os cristãos tivessem boa conduta e também eles chamavam os cristãos, né, para fazerem obras de caridade, entendeu? Ajudar os vizinhos, os necessitados, os órfãos. Tanto que foram criados os diáconos, né? Foi criada, a posição dos diáconos para isso, para gerir as ofertas. E as ofertas, elas eram enviadas para ajudar as viúvas, entendeu? Que não existia naquela época bolsa de dinheiro para auxiliar os necessitados, não existia isso. Isso começou com essa ajuda, né? No caso social, foi muito utilizada pelos cristãos, entendeu? Que, tipo assim, se eles viam uma pessoa com uma certa necessidade, eles viam, ó, vamos ver se a gente ajuda ela. Todos os cristãos também passavam necessidade,
entendeu? Porém, eles sempre procuravam fazer boas ações. Não é só sobre dinheiro, sobre sustentar pessoas assim, não. Era sobre você também dar um bom exemplo, você ser um vizinho bom, entendeu? As pessoas vissem a luz de Cristo. Não é porque o cristianismo devia ser uma religião mais populista. É sim porque queriam que o cristianismo fosse uma religião que um se ajuda, entendeu? O cristianismo, ele deixou de ser, há um bom tempo, uma religião comunitária, entendeu? Que cada cristão vai ajudando uns aos outros em oração, também com as ofertas, ajudando os pobres. Hoje em dia as igrejas ainda fazem isso, isso é bom. É bom, por causa disso que é bom dizimar, né? Porque você tem a ajuda dessas pessoas. Mas voltando ao assunto, para esse vídeo não se desvirtuar do assunto, espero que vocês tenham entendido, né, que Jesus, ele não era contra Roma, né? Tanto que Jesus, ele não apoiava revoltas armadas e dentre outras coisas. E também isso voltou, né, há um tempo, bastante tempo depois, na Reforma Protestante, né, que os reformadores, vários, não gostavam das revoltas camponesas, né, que pediam coisas como as reformas agrárias, as melhores condições de trabalho, porque a revolta nem sempre, quase nunca, é a melhor forma de mudar a situação de vida, entendeu? Mas Jesus também não era a favor de Roma, entendeu? Jesus não queria que Roma continuasse matando cristãos, Roma tivesse esse paganismo, e não tolerava essas coisas, entendeu? A cultura romana, pagã, entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo também não tenha ficado muito longo, e também espero que vocês tenham acertado qual joguinho que está ali atrás. Então, que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!